Irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui nessa noite tão maravilhosa para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, o livro do profeta Daniel, capítulo 6, somente o verso de número 10. Enquanto você procura, quero aqui mandar um abraço para o meu amigo pastor Cristiano Bispo, que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Estamos em oração pela sua vida, para que você se recupere o mais rápido possível. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10. Quantos encontraram? Que diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meus irmãos, o profeta Daniel, aqui no capítulo de número 6, ele estava entre 85 a 90 anos de idade. O profeta Daniel, ele já havia servido ao imperador Nabucodonosor. A prova é que lá no capítulo de número 2, no verso de número 48, diz assim: então, o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel já havia servido a Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor morre, quem assumiu? Seu filho, Evil-Merodach. Ele assumiu o trono e ficou 18 anos no trono, governando como imperador. Ele foi assassinado pelo seu cunhado, Neriglissar, assim diz a história. Um historiador chamado Heródoto, e Flávio Joséfo também usa as palavras de Heródoto, as informações de Heródoto. Neriglissar, ele assassinou o seu cunhado Evil-Merodach e ficou 40 anos. Ele conspirou contra o seu cunhado e ficou 40 anos. A corte babilônica, que cultuava ao deus Marduk, conspirou contra Neriglissar, o tirando do governo, prenderam ele, assassinaram ele e empossaram o filho dele, Labash-Marduk. Labash-Marduk era nada mais nada menos do que filho de Neriglissar, e ficou somente 9 meses. Porque isso aqui é um prelúdio, isso aqui é um espaço de tempo entre o capítulo de número 5 ao capítulo de número 6, com o decorrer da história da morte de Nabucodonosor. Para nós entendermos isso aqui, que nós lemos nessa noite, o verso de número 10, do capítulo de número 6, do profeta Daniel. E Daniel já tinha servido
a Belsazar. Labashmarduk, na sequência, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, Labashmarduk. Labashmarduk ficou só 9 meses no trono. Nabucodonosor tinha uma filha chamada Nitocris, era casada com Nabonido. Segundo as informações dos historiadores, que é Heródoto e Flávio Joséfo, desse relacionamento nasceu Belsazar. Alguns pensam que Belsazar ele era filho direto de Nabucodonosor. Ele era nada mais, nada menos do que neto. Então, a sequência da história é essa aqui. E no capítulo 5, no verso de número 29, o profeta Daniel serviu a Belsazar. Está aqui, ó. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Ou seja, da mesma forma que Daniel serviu a Nabucodonosor, e os reis, os imperadores que vieram posteriormente a Nabucodonosor, agora ele está servindo ao Império Medo-Persa, no capítulo 6. Aqui agora não é mais o Império Babilônico, aqui agora é o Império Medo-Persa. E Daniel, irmãos, além de ser profeta, ele era um homem que havia recebido da parte de Deus uma inteligência sobrenatural, um conhecimento extraordinário. Ele tinha a Bíblia que diz que ele tinha larga inteligência, largo entendimento. Quando Dario, mas Ciro, que era o persa, aqui é o Império Medo-Persa. O persa era Ciro. O líder dos medos era Dario. Quando eles invadiram Babilônia, e segundo o historiador Heródoto, ele diz que a grande Babilônia foi invadida, ele dá 2 suposições. Ou desviaram as águas do Eufrates e entraram pelo canal raso, ou alguém de lá de dentro da cidade abriu os portões e eles entraram, os medo-persas entraram e tomaram o império. Aí o que acontece aqui, irmãos? Deus está querendo mostrar a sua grandeza por meio da vida de Daniel. Daniel era um homem extremamente inteligente, conhecedor de ciências. Tinha uma inteligência espetacular, um entendimento muito aguçado. Só que agora ele está entre 85 a 90 anos de idade. E o que me chama a atenção é isso aqui. Como que pode um homem, na idade do profeta Daniel, Deus ainda ter negócio com ele? O que me chama a atenção é justamente isso. Como que um homem com entre 85 a 90 anos de idade, o Deus Criador dos céus, ainda tem negócio com esse homem? Isso nos leva a entender e a aprender que Deus não está preocupado com idade. Porque a carne pode até envelhecer, mas o Espírito de Deus nunca envelhece. Unção nunca envelhece, irmãos. E esse homem chamado Daniel, ele estava debaixo de uma unção que ele recebeu, debaixo de uma autoridade, de um poder. Tanto é que quando o Império Medo-Persa invade Babilônia, e eles começam a averiguar a organização do império, averiguar quantas nações, povos estavam debaixo do governo dos babilônios. Os medo-persas ficam boquiabertos com a organização
e com a administração. Aí eles vão atrás das informações, e a informação, irmão, sendo boa ou ruim, ela corre. Ela corre. Quando eles viram a organização, eles correram atrás de informações para saber quem era o responsável. E logo disseram: é porque vocês ainda não conhecem um homem que tem aqui chamado Daniel. Ele serve ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele serve ao Deus Todo-Poderoso. Como é que é ele? E deram informação. Não, ele já está velho, ele chegou aqui novo. Porque quando Daniel chegou em Babilônia, Daniel era jovem. Segundo a história, os historiadores, entre 16 a 18 anos de idade. Agora Daniel, irmãos, está entre 85 a 90 anos de idade. Só que o conceito espiritual não muda. O tempo pode passar. Se nós tivermos o cuidado de preservar a unção, o poder do Espírito, aquilo que Deus nos deu, a carne pode até envelhecer, mas a nossa vida espiritual, ela fica latente diante da sociedade. Aí eles mandam chamar Daniel, e Daniel se apresenta a Dario. E ao apresentar-se a Dario, ele começa agora a transmitir, pastor Reinaldo, todas as informações concernentes ao antigo império, que era o babilônico. Porque os medo-persas não iriam assumir sem terem informações precisas concernente às províncias, ao tesouro nacional, aquilo que eles tinham de reserva. E Daniel agora começa a transmitir tudo. E nesse negócio de transmitir, sabe o que é que ocorre? Daniel é convidado para fazer parte da corte, da presidência, da administração do Império Medo-Persa. Dario escolhe 3, Daniel e 2 mais jovens. Coloca Daniel como o principal presidente. E o que acontece? Mesmo estando velho, Daniel é acometido por perseguição. Mesmo estando velho, Daniel é acometido de calúnia, é acometido por inveja. Irmãos, escute, quem não quiser ser caluniado, quem não quiser ser perseguido, quem não quiser ser invejado, quem não quiser ser confrontado, dá tempo ainda de desistir da caminhada. Eu não estou mandando você desistir. Eu estou dizendo porque tem gente que não aceita ser perseguido, ser caluniado, ser confrontado. Não aceita. Como é que pode? Eu não faço mal para ninguém. E tem alguém tentando puxar o meu tapete. Escute. Isso é notório na vida daquele que foi chamado por Deus. Daniel não assume o posto de primeiro presidente sem conhecer as leis medo-persas, não. Ele assume porque, primeiramente, e com certeza, ele deve ter buscado o conhecimento das leis medo-persas. Os outros 2, que era o segundo e o terceiro, como dizia o meu avô, estavam mal acumunado, né? A palavra antiga é essa, né, pastor Reinaldo? Os mais antigos diziam assim, estão macumunados. Lá na Bahia, geralmente a gente fala assim, estão macumunados, né? Não é assim? Eles estavam, os 2, estavam de condonga. Sabe para quê? Para derrubar Daniel. Mas ninguém consegue derrubar quem tem unção, não, irmão. Ninguém consegue derrubar quem tem autoridade e poder do Espírito na sua vida. Aí sabe o que eles fizeram para a gente ganhar tempo? Sabe o que eles fizeram?
eles dois procuravam alguma coisa na vida de Daniel que reprovasse a vida de Daniel, que desabonasse a vida de Daniel. Eles estavam procurando alguma coisa para desabonar a vida de Daniel, mas não encontravam. Porque a inveja era grande, eles queriam tirar Daniel, porque eles olhavam para Daniel e diziam: ih, rapaz, esse velhinho aí não vai para canto nenhum, não. Esse velhinho aí não dá, esse senhor de idade aí não dá conta de mais nada. Só que eles não sabiam que quem estava sobre Daniel era o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre Daniel. E quando o Espírito do Senhor está sobre alguém, irmão, pode ter 80, 85, 90, 100, 105. Pode ter a idade que for. Se o Espírito do Senhor está, fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo. Porque as pessoas olham muito a questão do parâmetro da idade. Não, aquele irmão lá, ele não serve mais, ele está com o cabelo branco, ele já está, olha o jeito que ele está andando. Não se engane não, irmão, não se engane não, porque o que envelhece é a carne humana, o Espírito do Senhor não envelhece não, o Espírito do Senhor, além dele ser santo, ele é eterno. E eles olhavam para Daniel e diziam assim: ali não dá conta não. E Deus olhando lá de cima e dizendo: vocês não sabem que eu vou manifestar a minha glória por intermédio da vida desse homem que vocês julgam que ele não dá conta por conta da idade. Aí o que eles fizeram aqui? Uma condonga, estavam mal acumulados. Vamos derrubar Daniel. E Deus olhando lá do seu sublime trono e dizendo: não vão não, vocês não conseguem. Vocês podem até ter força física, muito mais força física que ele, mas vocês não têm o que ele tem, que é o meu Espírito. Aí, eles comovidos pela inveja, e pela arrogância, e pela prepotência, eles se dirigiram a Dario, e chegaram lá em Dario, falando assim: ó rei, vive eternamente. Faz aí uma lei aí, que no inteirinho de 30 dias, ninguém, homem algum, vai cultuar a nenhum Deus, a nenhuma imagem, a não ser a ti, ó rei. Aí o rei sim vai descer, ó. Opa, esse negócio de ser cultuado, esse negócio de ser adorado, de ser venerado, como é que é o negócio? Repete aí. Não, faz aí um edito, aí uma lei. E o Senhor sela com o seu anel, que no inteirinho de 30 dias, ninguém vai cultuar Deus algum, ou homem algum, a não ser o Senhor, o nosso rei. E Satanás. Porque isso aqui é coisa do cão, irmão, isso aqui é coisa do diabo. Isso aqui tem o dedo de Satanás. Porque como eles não podiam acusar Daniel de adultério, eles não podiam acusar Daniel de mentira, eles não podiam acusar Daniel de nenhum tipo de pecado, eles começaram a perseguir a Daniel por meio do culto que Daniel oferecia. Aí sabe o que acontece? O rei achou bom esse negócio de ser venerado, de ser cultuado, de ser adorado. Estabeleceu uma lei que no inteirinho de 30 dias ninguém poderia cultuar Deus algum, a não ser ele próprio, o rei Dario. E o que me chama a atenção, sabe o que é, irmãos? É o que está escrito, naquilo que nós lemos. Comigo de novo, acompanhe, eu sei que coloca ali por favor, por gentileza. Ó, Daniel... Pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto. Isso significa que ele morava numa casa de andar, porque se é em cima, a casa é de andar. Onde havia janelas, no plural, janelas, para a banda de Jerusalém, abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos, ó, orava e dava graças
diante do seu Deus, como costumava fazer. Pastor, eu não entendi, vai entender agora, calma aí. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que a lei havia sido assinada e selada com o anel do rei Dario, ele poderia muito bem, irmãos, chegar em casa, ó, olhe para cá, por favor, por gentileza, ó, pianinho. Durante 30 dias, prestar um culto de porta fechada ou de janelas fechadas. Mas qual é o homem na sua sã consciência, irmãos? Sabendo que se quebrar uma lei, desobedecer uma lei dos medo-persas, sabendo que iria morrer e ia fazer o que Daniel fez isso aqui, porque ele sabia que ele não ia morrer coisa nenhuma. Daniel, quando ele soube, ele poderia muito bem chegar em casa, ó, caladinho, janela fechada e fazer, quer saber? Eu vou fazer meu culto aqui escondido. Já que tem uma lei aí, 30 dias, que eu não posso abrir as janelas, que eu não posso estender as mãos, que eu não posso falar para todo mundo ouvir, então eu vou ficar caladinho. Só que Daniel não se dobra diante da ameaça. Quando a ameaça surge, é aí que Daniel abre a janela para cultuar. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar aqui, irmão. Tem gente que quando a ameaça vem, ele se esconde, ele some. Quando o inimigo se levanta, ele se cala. Quando o inimigo se levanta, ele recua. Quando o inimigo se levanta, ele estremece, ele fica com medo. Daniel, irmãos, estava com quase 90 anos de idade dizendo: eu posso até ser levado à cova com os leões, mas deixar de dar glória, deixar de cultuar, deixar de adorar, deixar de enaltecer o Deus Criador dos céus? Não, eu não vou não. Outra coisa que me chama a atenção é isso aqui. Já que Daniel dá uma prova a Deus de fidelidade, mais uma prova de fidelidade, Deus poderia muito bem poupá-lo da cova com os leões, mas Deus não faz isso. Porque livrar Daniel de ir para a cova é uma coisa, e livrar Daniel na cova é outra coisa. Deus permite ele ir para a cova, é justamente para manifestar glória, grandeza, poder e domínio. Daniel dá uma prova, mais uma prova de fidelidade, porque se ele chega em casa e ele abre as janelas. O quê? E o que eu acho lindo é isso aqui, que ele está abrindo as janelas e eles estão lá embaixo, lá, olhando. Rapaz, esse velho é doido. Esse velho não bate bem da cabeça não, rapaz. Meu pra ir, rapaz, o rei deu um edito, uma lei de 30 dias, e ele está abrindo janela e está cultuando. Meu irmão, deixa eu te dizer, uma prova de fidelidade dessa maior não tem. Deus do seu sublime trono podia bem olhar e dizer assim: já que Daniel me deu mais uma prova, eu vou livrar Daniel de ir para a cova. Mas Deus não faz isso. E Deus não faz isso justamente, sabe por quê? Porque Deus quer mostrar que Ele domina até dentro da cova. Que Ele domina fora da cova e dentro da cova. Só quando a coisa está boa, não. Ele poderia muito bem, irmãos, é como o pastor Valdeci está acabando de dizer aqui, ele tinha costume de orar, era o costume dele orar. O costume dele era orar, irmão Daniel, era orar. O costume dele era chegar e orar, estando bom ou ruim, ele estava orando. Só que tem gente que quando a ameaça vem, fecha a janela da adoração. Essa noite é noite de abrir as janelas da adoração. Por quê, pastor Marcos? Porque Deus está dizendo: abra as janelas da adoração, que os teus inimigos vão ver quão grande livramento eu vou te dar, lá dentro da cova. Deus poderia muito bem dizer: não, eu vou eximir Daniel de ser jogado na cova. Mas Deus não exime Daniel disso.
Deus permite Daniel ir para a cova, ficar cara a cara com os leões. Isso era para mostrar aos opositores que Deus domina tanto fora da cova como dentro da cova. Quando eles estavam arquitetando contra Daniel, Deus já estava dominando a cova. Fique tranquilo, irmão. A prova de fidelidade que nós estamos dando ao Senhor, mesmo Ele permitindo algum de nós sermos jogados na cova com leões, eu falo isso dentro de uma linguagem litúrgica, léxica. Não é que eu e você vamos ser lançados em covas com leões, literalmente falando, mas as situações da vida. Aí quem está de fora vai dizer assim, agora ele vai morrer. E Deus olhando lá de cima e dizendo, vai nada. Já dominei os leões. Os leões estão debaixo do meu domínio, debaixo do meu governo, debaixo da minha autoridade. Ei, irmão, essa noite é noite de abrir as janelas da adoração e mostrar para os teus inimigos, para os nossos inimigos, que nós não somos covardes e que não iremos recuar. Porque tem um segredo quando se abre as janelas. Parece que vejo Daniel chegando em casa, ó. Chegando em casa, um senhor de idade, muitas experiências, porque esse Daniel aqui não é mais aquele Daniel que havia chegado na Babilônia. Aqui agora é um Daniel extremamente experiente, tem uma sensibilidade com Deus muito mais aguçada, tem discernimento das coisas, tem uma percepção mais aguçada. Sabe o que Daniel faz, irmão? Ele não fecha a janela coisa nenhuma. Tem gente que quando está na prova se tranca dentro do quarto. Tem gente que quando está na prova, ele não quer ajuda, ele não quer, eu não vou no culto, eu não quero cultuar, eu não quero saber de ir no culto, não, irmão. Quando a ameaça vem, é aí que tem que abrir a janela, porque abrindo a janela, é aí que Deus se levanta para agir. Quando Daniel abre as janelas, é uma crença minha, isso é a crença do pregador, o texto não está dizendo não. Deus deve ter olhado lá de cima e dizendo, ei Daniel, é isso aí, abre essa janela. Começa a cultuar. Começa a adorar. Começa, Daniel. Daniel, começa a cultuar, Daniel. Daniel, levanta as tuas mãos em direção a Jerusalém, porque daqui a pouco você vai ver, Daniel, eu entrando lá na cova, porque Daniel tinha consciência de que quem desobedecesse uma ordem do rei, ou uma das leis medo-persas, seria morto dessa forma. As maneiras daquela época de executar as pessoas eram jogando na cova com leões para serem comidos, estraçalhados vivos, e em fornalhas de fogo ardente, como a Bíblia diz. Você acha que Daniel não sabia que ele receberia a devida punição? Ele sabia que ele iria para a cova, mas ele sabia que ele não ia morrer coisa nenhuma. Isso aqui é o quê? Isso aqui não é só questão de fé, isso aqui é questão de autoridade. E a igreja precisa exercer a autoridade que Deus deu para ela. Se você entrou aqui nessa noite achando que você vai recuar, você não vai recuar não, você vai avançar. Você vai progredir, nós iremos progredir, iremos avançar. Só que antes nós vamos abrir as janelas da adoração, porque é no ato de abrir janela que Deus se levanta para dar livramento. Fique de pé, irmão. Aleluia. Aleluia. Janelas da adoração, ele abre as janelas e diz o quê? Vocês podem até me jogar na cova com os leões, mas deixa eu dar uma cultuada aqui, porque vocês vão ver o meu Deus entrar nesse negócio. Ei, irmão, aproveita um pouquinho, abre a sua boca em adoração, em culto, em louvor. Sabe para quê? Para Deus agir. Para Deus agir, irmão. Para Deus agir. Pastor, estou sendo acuado. Abra a janela da adoração.
Pastor, tem afronta, abra a janela da adoração. Pastor, eu estou passando uma prova, abra nessa noite a janela da adoração, que Deus se levanta do trono para te dar vitória nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Curve sua cabeça, levante suas mãos, feche seus olhos. Nessa oração, aproveita, irmão, e vai abrindo as janelas da adoração. E vai abrindo as janelas da adoração. Vai abrindo as janelas e vai dizendo: Senhor, eu não vou recuar. Senhor, eu não vou recuar, Senhor. Eu sei que eu estou debaixo de ameaça. Tem gente tentando contra a minha vida. Tem gente tentando contra mim. Estão me perseguindo, estão tentando me destruir. Mas eu resolvo nessa noite abrir as janelas da adoração. Daniel tinha um segredo com Deus. As janelas era o segredo de Daniel com Deus. Senhor nosso Deus, pela tua palavra nós entendemos nessa noite que nós abrimos as janelas da adoração para adorar o teu nome, para te cultuar. Entra, Senhor, na nossa batalha, entra na nossa peleja, entra na nossa luta, Senhor, entra, Senhor, com intervenção, entra com livramento, com cura, com milagre, com renovo, com restauração. Senhor, nós estamos clamando a Ti, porque nós sabemos que Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de vitória. Tu és o Deus que batalha pelo teu povo. Oh, Senhor, nessa noite, aonde tiver um adorador, Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro dele. Vai ao encontro dela, Senhor, dando vitória. Dando vitória é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Pastor Valdeci.